E aí galerinha, como vocês estão? Antes de tudo gostaria de pedir desculpas por ficar tanto tempo sem postar, estive ocupado com outras responsabilidades e acabei ficando sem vontade para postar os vídeos de memes que faço normalmente, então decidi fazer algo diferente. Nesse vídeo eu estarei falando sobre as diferenças que existem entre o anime e o mangá, dando continuidade ao vídeo curto que eu fiz há tempos atrás. A ideia desse vídeo foi graças à sugestão dos inscritos que comentaram no primeiro vídeo. Arrombadinho. E por isso eu gostaria de agradecer a todos vocês que curtem, comentam e compartilham meus conteúdos, seja no YouTube ou nas minhas outras redes sociais. Muito obrigado mesmo. E agora sem mais demora vamos para o vídeo. A primeira diferença acontece logo nos primeiros momentos, pois o mangá começa com Ichigo tendo pesadelos antes de ser acordado pelo pai, enquanto que no anime essa cena não existe. A cena seguinte em que o Ichigo leva uma voadora é parecida tanto no anime quanto no mangá, e ela basicamente se resume ao Ichigo revidando o golpe que levou e depois dar uma olhada nos estragos da casa que aconteceram por causa da última luta, enquanto tenta se lembrar de tudo o que aconteceu. Já a parte do colégio é bem diferente porque no mangá temos a Tatsuki e a Orihime conversando na sala de aula sobre o Ichigo, enquanto que no anime elas estão conversando no corredor, enquanto caminha para a sala de aula. E no mangá a Orihime fica falando sobre as expressões que o Ichigo faz e começa a viajar na batatinha, enquanto que no anime a Orihime fica falando sobre as comidas esquisitas que ela gosta de fazer. Isso talvez tenha sido uma tentativa dos roteiristas de fazer ela sendo menos apegada à figura do morango de cabelo laranja, e eu particularmente gosto dessa ideia. E então o Ichigo aparece e esbarra na Orihime, jogando ela no chão sem querer. Ele tenta ajudar a garota, mas ela fica nervosa e sai correndo pra longe dele. E enquanto isso, no mangá temos o Mizuhiro dedo duro, falando que pode ser que o Ichigo falte na aula. E a Tatsuki já começa a ficar preocupada com o morango, mas ele logo aparece na sala, jogando a bolsa na cabeça da Tatsuki. E depois de se acomodar na cadeira, a Rukia aparece e essa parte não é muito diferente. Ela aparece na sala, conversa com o Ichigo, transforma ele em Shinigami e o leva para lutar com Hollow. E então fala que ele só pode lutar se aceitar o trabalho de Shinigami e blá blá blá. E nessa parte temos uma diferença a ser notada, porque no anime o Ichigo só vai aceitar a missão nos episódios seguintes, enquanto que no mangá ele aceita a missão imediatamente. E a parte em que o irmão da Orihime aparece é levado até o covil do grande Fisher e transformado em Hollow é exclusiva do anime. Provavelmente os diretores do anime estavam pensando em transformar o grande Fisher em um tipo de vilão da temporada. E então o Ichigo começa o treinamento de Shinigami, que basicamente se resume a tentar rebater bolas de beisebol com um bastão. Depois a Orihime aparece dando um susto no morango, diferente do anime onde ela é atropelada por um carro. E então temos a cena em que eles conversam e a Rukia percebe a ferida na perna da Orihime. Depois eles despedem e cada um volta para casa. Em seguida temos a cena em que a escrava da casa, Ayuso, entra no quarto do Ichigo perguntando sobre o pijama dela. Então o Ichigo aparece no corredor depois de ter tomado um banho. E Ayuso começa a falar que o morango de cabelo laranja deveria ter esperado ela porque aparentemente a escrava da casa precisa de alguém para dar banho nela. E a única coisa que me veio à cabeça é de querer dar uma boa bronca no Tite Kubo por criar uma personagem que é capaz de cozinhar e fazer trabalhos domésticos, mas que não consegue tomar banho sozinha. Felizmente no anime eles arrumaram essa bagaça e a cena se resume a Ayuso entrando no quarto do Ichigo e perguntando sobre o pijama. A parte que a Rukia aparece e o Ichigo luta com o irmão da Orihime é praticamente a mesma coisa, tirando o fato que no mangá o Ichigo não destrói o quarto por causa da falta de espaço. E depois temos a cena em que o Hollow foge e o Ichigo percebe que ele é o irmão da Orihime, então a Rukia explica que na verdade os Hollows são espíritos humanos que já partiram. E a cena do irmão da Orihime se escondendo no Rueco Mundo enquanto volta a ser um Hollow é exclusiva do anime. E aqui temos uma conversa da Tatsuki com a Orihime sobre o momento em que ela se encontrou com o Ichigo e a Rukia e que ela deveria aproveitar a oportunidade para se aproximar do morango. E no mangá Tatsuki ainda faz uma piada muito merda, incentivando a Orihime a cometer assédio contra o Ichigo. E então a Orihime começa a imaginar como seria o encontro dela com o morango e, do nada, começa a surtar. No anime temos apenas a imagem do rosto dela, mas no mangá é explicado cada um dos pensamentos que ela teve para ficar assim. Basicamente a Orihime imagina o encontro dela com Ichigo no parque e então os dois decidem apostar uma corrida. E enquanto eles correm aparece um vulto no meio deles. E esse vulto na verdade é um negão que sai correndo na frente deles e deixa os dois comendo poeira. E então eles decidem apertar o passo para não perder para o negão. E a Orihime já prepara a mão para dar um murro nele. Depois ela vira uma lutadora de boxe profissional conhecida no mundo todo. E então aparece um cara armado e dispara em todo mundo. E depois desse chilique da Orihime, começam a tocar uma música de suspense
suspense no anime e mostrando umas coisas aleatórias, porque o episódio está chegando ao fim e ele precisa deixar algo de gancho, e as outras cenas são basicamente parecidas. Depois aparece a Rukia explicando as coisas para o Ichigo, enquanto eles correm até a casa da Orihime, e depois mostra a casa da Inoue com o Ichigo chegando bem a tempo para salvá-la. Um detalhe interessante é que no anime, o irmão da Orihime aparece com a máscara inteira, porque ele se regenerou no Rueco Mundo, enquanto que no mangá, ele aparece com a máscara quebrada, dando a entender que a mente dele está dividida entre o lado humano e o Hollow, e o restante da luta segue mais ou menos parecida, tirando a parte final depois que o Ichigo fala sobre o dever dos irmãos mais velhos. E a diferença é que no mangá toda a luta acontece dentro do quarto, o irmão da Orihime vai pra cima do Ichigo, e depois de ser repelido, ele se vira e vai em direção da Orihime que se deixa atingir. Já no anime o Ichigo consegue jogar ele pra fora da casa. Depois ele também pula e isso gera algumas cenas dignas de um videoclip, como por exemplo essa cena em que o Ichigo fica caindo em câmera lenta e ainda é atingido pelo ataque do inimigo. E depois o irmão da Orihime se prepara para dar o ataque final no morango, mas a Orihime utiliza o passo flash e consegue entrar na frente do Ichigo no último momento. E então o irmão da Orihime se arrepende, tira a própria vida com a Zanpakutou do Ichigo. E depois a Rukia apaga a memória da Orihime, e no mangá ela apenas conversa com as amigas no dia seguinte, enquanto que no anime ainda tem a cena em que o Ichigo aceita o trabalho de Shinigami substituto de uma vez por todas. Bom, então é isso galerinha. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.